Olá, olá, que tal? Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora dar mais um passinho no Poder do Agora? Agora, neste novo horário, às 7h20 da manhã, já começo a deixar cedinho aqui para que vocês possam ter o dia inteiro para acompanhar esse conteúdo, para que nas quartas-feiras, amanhã, de manhã às 7h29 da manhã, eu vou estar lá no TikTok para que a gente possa estar conversando um pouquinho mais sobre esse tema. Então, se tu gostou desse conteúdo e se tu quer debater um pouquinho, vem na live, vem na manhã do dia seguinte, na live, lá no TikTok para a gente poder debater. Hoje, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso livro maravilhoso, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, falando aqui sobre os problemas. Todos os problemas são ilusões da mente. Se a gente soubesse disso, né? Se fosse tão fácil assim a gente perceber como que o problema é ilusão da mente, como que eu saio do problema. Simples, gente. É muito mais simples do que a gente pode imaginar. Basta eu realmente vir para agora. Porque o problema no agora significa que algo que eu tenho que resolver. E se tem solução, está resolvido o problema. Se não tem solução, não tem problema. Então aí não adianta eu ficar o problema, eu fico nessa fantasia de alguma coisa, meu Deus do céu, será que vão me aceitar? Será que não vão me aceitar? Será que eu vou conseguir vender? Será que eu não vou conseguir vender? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aqui eu estou criando problemas. Mas o problema é que ele não me ouve, o problema é que ele não. Aqui eu estou entrando numa recriação de uma situação. Ele não me ouve. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Nada. Não tem nada que eu possa fazer agora, eu tenho que simplesmente entender como é que é eu me sentir não sendo ouvido ou ouvida. Como é que é eu me sentir em uma situação de uma possibilidade. Se acontecer essa possibilidade, vou fazer isso. Se acontecer aquela, vou fazer aquilo. Se acontecer essa outra, vou fazer aquilo outro. Ou seja, a gente precisa sair dessa lógica de ficar enfatizando problemas, situações hipotéticas, para eu perceber qual é a emoção, a atitude, o comportamento, aquilo agora tem para me causar, tem para eu perceber, tem para eu aprender, tem para eu evoluir. Assim a gente consegue crescer cada vez mais. Se esse é o tipo de conteúdo que tu gosta, aproveita, me segue aí, curte, deixa uma curtida e vamos juntos nessa jornada. Eu vou ler e comentar aqui junto com vocês esse material fantástico, que eu acho que é bom demais para a gente simplesmente trazer tópicos pensados, e ao invés da gente estar dando uma leiturinha aqui com esse conteúdo fantástico. Então, todos os problemas são ilusões da mente. Ele traz sempre uma afirmação, primeiro dessa outra pessoa, para depois ele trazer o complemento dele. Então, a outra pessoa que havia trazido alguma questão para ele disse, é como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros, dando continuidade ao conteúdo anterior. Né? Sinto-me leve, mas os problemas ainda estão lá, me esperando, não estão? Ainda não foram resolvidos. Será que não estou evitando apenas temporariamente? E aí o Eckhart Tolle traz a seguinte questão. Se você estiver no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar os seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas. Apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transforme ou possam ser negociadas. Ou seja, aqui nessa parte do ser, vamos só relembrar um pouquinho, ele estava trazendo no capítulo anterior, na terça-feira passada, eu trouxe a diferença entre a situação de vida e a nossa vida agora. A situação de vida é aquela que existe no tempo. Por exemplo, eu estou passando por uma situação de, de escassez ou de abundância, de falta de comida, ou de excesso de comida, de problemas no meu trabalho, e aí nessa situação é uma situação de vida. Como é passar por isso? Agora, no agora, para cada uma das situações, não é o tempo inteiro isso. Não é o tempo inteiro escassez, não é o tempo inteiro abundância, não é o tempo inteiro aquele problema. Então, quando a gente começa a perceber o problema, ele está exclusivamente na situação de eu ficar tornando tudo uma situação de vida. Não é à toa que eu tenho um programa, né? Se tu quiser, se tu gostar da ideia, clica no link da bio aqui e procura lá qual a função do problema. Exatamente para isso, para a gente aprender a perceber, mudar a ótica de enxergar o problema como uma situação de que eu não consigo sair de um lugar, que aquilo está me infernizando, para vê-lo como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de evolução. Então, quando a gente começa a perceber isso daqui, eu começo a olhar a vida com outros olhos. E é fantástico, porque a gente começa realmente a aprender a ser proativo, ao invés de ficar reativo e sofrendo com essas ilusões, como o próprio Eckhart Tolle traz aqui. Então, os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade da agora. O que significa isso? Vamos lá. Tu tem um problema a ser resolvido. Tu tem um problema de uma audiência, tu tem um problema de um carro que tu tem que arrumar, tu tem um problema do relacionamento. Então, aquela situação, enquanto ela não aconteceu, ela está na tua mente em um tempo e espaço imaginário. Agora, quando tu para e verifica o que é verdade nisso, o que depende de mim agora,
Quando tu traz isso para agora, tu verifica, não, agora eu não tenho nada para fazer isso daqui. Essa situação, por exemplo, num caso de um processo, vai depender do dia que o juiz marcar a audiência e tudo mais. Vai depender da argumentação do que o pessoal vai estar colocando. Ok, e o que eu preciso fazer para isso? Busca os elementos, busca os argumentos, busca o material necessário para poder fazer. Como uma prova. Tu tem uma prova de vestibular para fazer. O que tu tem que fazer? Tu tem que estudar para aquela prova. Chegou, não adianta tu ficar, ai meu Deus do céu, eu tô com medo dessa prova, essa prova vai ser muito difícil. Treina mais. Treina de novo, faz o simulado, faz o estudo, faz de novo. Quanto mais eu vou treinando, mais eu vou percebendo o quanto eu estou qualificado, habilitado ou não. É isso que a gente precisa aprender, a sair da fantasia do problema para buscar ações. E quando eu busco ações no aqui e agora, eu posso efetivamente trazer a diferença, trazer a mudança. Então focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas nesse exato momento, o que é verdade nisso e o que depende de mim agora. Tenha sempre essas perguntas, para que você possa estar sempre analisando e buscando sair e como sair desse tormento fantasioso, seja ele do futuro ou seja ele do passado. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação em que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em um problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é, por que precisamos de problemas? Tornar problemas significa simplesmente eu não buscar uma solução no agora. O que é verdade nisso? O que depende de mim agora. Traga sempre para agora. No que tu olhou aquilo, no agora, resolveu, ok, então de repente tu precisa verificar qual é o caminho neuronal que te faz entrar em um prazer negativo, de continuar ali de novo, ai meu Deus do céu, mas isso daqui, vamos lá, existe uma fuga aqui, tu tá entrando num ciclo vicioso para entrar nessa fuga, para não pensar em qual é a outra situação que é tão interessante tu ficar entrando nesse aspecto que tu chama de problema. Onde é que está o ganho disso daqui? Algumas vezes o ganho em eu ficar supervalorizando um problema significa de que eu posso me vitimizar para outras pessoas, eu posso de alguma maneira me inferiorizar, eu posso de alguma maneira querer comprovar uma crença limitante, eu posso de alguma maneira me vangloriar, afinal de contas eu resolvo todos os problemas de tudo e de todos, eu posso me sobrecarregar e eu posso encher a minha mente de coisas. Então observa qual é o ganho em ficar nutrindo de novo e de novo e de novo situações problemáticas em tempo e espaço, ao invés de ver o que é verdade nisso, o que depende de mim agora. Traga sempre para agora que você vai conseguir sair desses problemas hipotéticos. Então a mente inconscientemente adora problemas, porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dela uma parte de nosso sentido ou de nosso eu interior. Ou seja, existe um prazer. Existe um prazer. Quantas são as pessoas que dizem, nossa, eu tenho tantos problemas na minha vida. Como assim, Ricardo? Como é que ela tem prazer? Claro, as pessoas estão olhando para ela. Em última instância, gente, o ser humano busca atenção. Falem bem, falem mal, mas falem de mim e busca atenção. E eu vou criar atenção. Ou eu vou estar fazendo tudo direitinho para ser enaltecido, elogiado, ou eu vou estar fazendo tudo errado para ficarem brigando comigo. Ah, para que alguém vai gostar, então, de ficar chamando atenção para tomar branca. Sim, infelizmente, sim. Essa é a estratégia do nosso eu inconsciente para ter atenção. Simplesmente aceita. Aceita que dói menos. Então existem estratégias que nós simplesmente vamos nos colocar assim, buscando atenção. Eu tenho uma estratégia de que eu fiz isso. Só prova disso. Onde lá na minha primeira série eu tive uma prova que foi terrível. Coloquei cada absurdo, virei piada na casa durante algum tempo. Inconscientemente, como eu tinha 6 anos de idade, ainda estava cristalizando algumas dores. Eu cristalizei, opa, vale mais a pena eu ser passado por burro, todo mundo ficar rindo da minha cara, porque daí estão olhando e estão falando de mim, do que eu chegar e tirar nota 10 e simplesmente não falar. E eu vou estar disputando com meus 2 irmãos mais velhos aqui por atenção. E aí, então, ali eu consigo ter a congregação de todos. Olha o que a nossa mente faz, gente. E o que aconteceu? A partir da 2ª série até o 3º ano, eu passei sempre por recuperação. Chegava a ter ano que eu só conseguia me livrar de educação física e de religião. O restante era tudo, mas nunca rodei,
Nunca reprovei para chegar lá no final e dizer, olha só como eu sou bom, eu consegui estudar o conteúdo do ano inteiro. Claro que tinha a influência do meu TDAH, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade faz com que a pessoa não enxergue um ganho no longo prazo, apenas no curto prazo. E a falta de ter alguém me mostrando que esse ganho no curto prazo era mais interessante do que buscar um ganho no longo prazo, não me fazia entender. Mas isso são outros 500. Mas entrava naquela estratégia de querer chamar atenção através do problema. E aí então eu tinha que depois, eu tenho que estudar todos esses conteúdos, como o pobrezinho do Ricardo. Isso fazia ter uma atenção a mais. Então quando a gente entende que a nossa mente faz essas coisas, a gente precisa ser mais esperto do que ela. Precisamos aprender a ser o eu observador para ver aonde eu estou me colocando e tirar dessa cilada. Então, ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida, que eu já falei antes, que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer, ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. E aí, o que a gente vai fazendo? Vai empilhando. Meu Deus do céu, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar português, eu tenho que estudar história, eu tenho que estudar geografia, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que estudar várias e várias coisas. E nesse conjunto de várias coisas que eu tenho que estudar, eu vou empilhando todas as situações, isso vai tornando uma bola de neve gigante, parece algo, um fardo surreal. Mas, ao mesmo tempo, aquele fardo surreal me trazia uma certa vida. Aqui, pelo menos, tem um monte de coisa para eu fazer. No entanto, que eu simplesmente estar fazendo uma coisinha de cada vez, parecia que era muito pouco. Então a gente precisa perceber que existe um ciclo vicioso disso. Por muito tempo depois eu continuei fazendo isso em outras atividades, até eu perceber e aprender a mudar. Vamos lá, simplesmente faz o que tem para fazer agora. Focaliza, coloca o teu foco naquilo que tu tem que fazer agora. O que é verdade disso, faz agora. O que é verdade disso, faz agora. Existe uma técnica muito interessante, inclusive super recomendada para pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ter 3 agendas, né? Tu vai ter uma agenda das coisas com horários. Tu tem compromissos com horários. Aqueles compromissos com horários, tu sabe que tem aquele horário. Depois, o segundo tópico que tu vai colocar na tua agenda são as atividades que tu deseja realizar naquele dia. E que tu tem mais ou menos um prazo a cumprir. Então, tu terminou aqueles horários, tu vai realizar aquelas outras atividades do dia. O terceiro, as atividades para te realizar na semana. Então, são atividades que são um pouco mais flexíveis, mas tu tem que estar realizando ali naquela semana de preferência. Então, quando tu começa a te organizar disso daí, tu vai vendo o que é verdade, o que depende de mim agora, o que é verdade, o que depende de mim agora. E tu sai daquele acumular de situações e vai tornando a tua vida mais didática, mais dinâmica. Disciplina é liberdade. À medida que eu tenho essa disciplina para cumprir com as minhas atividades, eu aprendo a ter liberdade, inclusive de colocar um tempo ali para mim. Tempo do lazer. Tempo de ficar navegando nas redes, tempo de ficar simplesmente contemplando o pôr do sol ou o nascer do sol. Tempo para mim. Então, à medida que eu sei gerenciar o meu tempo em todas as situações, eu não preciso ficar correndo feito louco atrás de tudo quanto é coisa para provar ser alguém. Porque se eu não sou, por que eu devo provar? Bora! Quando criamos um problema, criamos o sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou mais criar sofrimento, nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. Eu não aguento mais, utilize a estratégia que eu acabei de dizer. Monta a tua agenda com esses 3 tópicos. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar esse lindo planeta, o seu próprio espaço interior, a psique humana coletiva, com a negatividade da criação dos problemas. Porque o que acontece? Tudo aquilo que eu fico... O universo é mental, Carvalho já dizia, né? O universo é mental. Como o universo é mental, todos esses meus pequenos pensamentos de problema, eu estou nutrindo cada vez mais esse grande inconsciente coletivo. Esse grande inconsciente coletivo ficando mais denso, ele desce de novo, nutrindo as pessoas. Elas vão sintonizando nesses grandes problemas. E aí ficam recriando problemas. Agora, quando eu começo a aprender a solucionar tudo isso, eu emano uma energia de tranquilidade, de resolutividade, e aí eu consigo também baixar novas ideias para co-criar coisas novas, ao invés de novos problemas.
Então, se você alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em um problema. Vida ou morte é luta ou fuga, sobrevivência ou paralisia, ponto. É aquilo que tem que ser feito. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que de uma hora para outra elas tornaram-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em qualquer dos casos, não é um problema. Ou seja, a minha situação de emergência, por exemplo, é ou eu estudava e passava, ou eu reprovava de ano, eu ia ter que fazer tudo aquilo de novo. E aí, naquela minha situação de emergência, eu ia para a luta. E me mergulhava nos estudos, estudava calorosamente, fugazmente, ferrenhamente. E aí, naquilo, eu acabava passando. E aí, depois chegava, vinha um alívio de novo, e no outro ano eu dizia, não, esse ano eu vou fazer diferente. Ledo engano, só consegui fazer diferente na faculdade, onde eu aprendi a ter prazer naquilo que eu estava fazendo. Não era mais uma coisa para chamar a atenção dos meus pais, porque eu fui morar longe deles. Então, se eu estou fazendo isso daqui depende de mim, bora fazer para ter sucesso, para ter tranquilidade, para ter êxito, porque todos nós merecemos e somos capazes de ter êxito. Cadê? Situação aqui, não é problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. Pega essa. Os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem de que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente as suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Então, quantas vezes as pessoas dizem, não, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar do trabalho, eu sou o responsável por tudo e por todos. Imagina se, de repente, tudo isso não fosse mais um problema. Opa! Não, eu não posso. Percebam, gente, como existem estratégias que fazem a gente perpetuar uma situação de sofrimento. É ruim, mas é bom. Então, quando a gente começa a perceber, tá, Ricardo, vai dizer que tem como resolver? Tem como resolver. Começa aí entregando. Vamos lá, querida esposa, essa situação é tua. Querido marido, a situação é tua. Queridos filhos, essa situação é de vocês. Passou ali daquela necessidade até os 14, 15 anos de idade, onde realmente tinham risco de vida e já começam a ter habilidade, já começam a ter condições de resolver as coisas por si, começa a delegar a tarefa, começa a fazer a contribuir junto, não fica carregando o fardo de estar lá com o teu filho, mas o meu filho tem 30, tem 40, tem 50, tem 60 anos, pobrezinho, não, parece só um pouquinho, pobrezinho com 60 anos, não. Só quem se nutre desse problema é tu, a tua cabeça. Então começa a visualizar de que não, o que depende de mim, o que eu tenho que fazer, o que é real na minha vida. E aí tu vai fazer a tua vida. Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam e fazem é na verdade motivada pelo medo, que está sempre ligado com o foco no futuro e com o estar fora de contato com agora. Se não existe problema no agora, não existe medo. Se não tiver medo, não tem problema no futuro. E o medo é, de novo, né, gente? O medo é um véu de ilusão. Eu tenho trabalhando lá no TikTok, nas lives de manhã, trabalhei por 15 dias, falta mais amanhã. Amanhã eu vou estar fazendo de novo. Ho'oponopono emocional de medo. Se tu quiser aqui no meu YouTube mesmo, vai lá na playlist Liberte-se com o Ho'oponopono emocional e tem vários medos, mas tem simplesmente medo. Sente o medo. Como é que é sentir o medo? Como é que é causar o medo? Como é que é sofrer o medo? Quando eu encontro a emoção real, genuína do medo, eu paro de fantasiar o medo. Eu preciso sair do campo mental, da ilusão do medo, para trazer para o meu corpo, para a materialidade. O que o medo me faz sentir? Nossa, eu já tremi mais do que vara verde de medo? Pare e sente. Teu corpo realmente treme? Pode ser que tu não trema. Pode ser que tu simplesmente fique paralisado. Pode ser que tu saia com muita agressividade. Entenda o teu corpo. Para que tu faça uma simulação. Quanto mais a gente vai treinando essa habilidade emocional, inclusive o conteúdo de quinta-feira agora está fantástico.
Te convido para acompanhar. Quinta-feira eu vou estar falando aqui do Permissão para Sentir sobre essas habilidades, sobre os estudos que mostram o quanto a gente trabalhando essa nossa inteligência emocional, as nossas habilidades emocionais, nós nos tornamos pessoas melhores em relacionamentos amorosos, em relações profissionais, como líderes e tudo mais. Então eu preciso sair desse campo de ilusão do futuro ou do passado, vir para agora e aprender a trabalhar as minhas habilidades emocionais. Vamos, gente, chega da gente ficar sofrendo à toa, chega da gente ficar nesse ciclo vicioso de tormento, de sofrimento, de problema. Não, o problema é só uma situação não resolvida, que é verdade nisso, que depende de mim agora. Então, caso apareça uma situação com a qual você precise lidar, agora a sua ação vai ser clara e objetiva. Se conseguir perceber o momento presente, tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva da situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. Simplesmente respira, para, pensa, quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, como uma estratégia. Quem nunca jogou xadrez, a gente quando joga xadrez, a gente faz isso, né? Tá vendo ali, olhando o tabuleiro e tá o tempo inteiro examinando. Não, mas se o fulano fizer esse movimento, se eu fizer aquele movimento, se fizer aquele outro, eu vou fazer esse. E bola toda a jogada na cabeça. Simula todo o tabuleiro até o final. Por isso que existe, inclusive, nome das jogadas. Não, essa é a jogada, essa é a jogada. No futebol não tem lá jogada ensaiada do lado tal, do outro lado. Então, o mesmo nós temos que fazer utilizando essa situação utópica de um problema para fazer as simulações. Ok, se eu fizer isso, pode dar esse resultado, pode dar esse outro, pode dar esse outro, pode dar esse outro. E isso vai me levar a tal, isso monta um fluxograma. Cria simplesmente um caminhozinho neuronal com as possibilidades daquilo que vai acontecer. Assim tu vê o que é verdade nisso que depende de mim agora. Bora sair juntos dessa ilusão toda, desse tormento de problemas, para que a gente possa estar cada vez mais no agora, aprender as nossas habilidades, aprender o que temos para viver, experienciar e poder seguir em frente. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando esse conteúdo fantástico, maravilhoso. Se tu gostou, curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que vive sempre endeusando problemas, vive se colocando em ciclos viciosos de problemas. Afinal de contas, tem algumas dicas aqui para trabalhar. Se tu quiser trabalhar os teus problemas, te inscreve no grupo Qual a Função do Problema, link na bio lá também para que tu possa trabalhar. Se tu quiser aprender a calibrar o teu corpo, para que tu possa sair e não entrar em medo e outras situações, acessa a minha playlist aqui, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional e trabalha algumas das emoções do Ho'oponopono Emocional. Lembrando sempre de não misturar tudo, vai fazendo uma de cada vez, né, para que tu possa se sentindo, aprendendo a calibrar, a ter plena consciência de tudo isso. Se tu quiser um atendimento individual, também estou à disposição. Beijos e abraços, até o nosso próximo vídeo. Tamo junto!